Bom dia, bem-vindos a mais uma live de aquecimento, nossa live 3. Essa semana e a próxima semana teremos live todos os dias e agora todos os dias às 8h15. Então vocês não podem perder todo o conteúdo que a gente vai conversar por aqui. Bom dia, bom dia. E Raquel, tudo bem? Bom dia, Isabelle, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bem? Voltamos ao nosso horário normal, né, gente, de live. Eu tava comentando que a gente terá lives todos os dias essa semana e a próxima semana, menos sábado e domingo. Então vamos ter lives com conteúdos muito legais, então você não pode perder. Todos os dias, 8h15, nós estamos na semana de aquecimento. Na verdade, são 2 semanas de aquecimento para o nosso evento, que acontecerá na semana do dia 10 ao dia 14. Então, da semana do dia 26 ao dia 7, estamos aqui ao vivo todos os dias para a gente bater um papo. E hoje vamos conversar sobre o risco que você corre por aceitar todos os projetos que te aparecem. Vou até escrever aqui nos comentários para fixar. Bom dia, escrevendo aqui o tema. Vamos falar sobre os riscos que você corre por aceitar todos os projetos que te aparecem. E queria entender de vocês se vocês aceitam ou não, se vocês aceitam ou têm algum critério para aceitar os clientes que aparecem e batem na sua porta te pedindo orçamento. Todo mundo que aparece, você aceita ou você recusa algum cliente? Me conta aqui. Bom dia, Eduarda. Quero saber de vocês, se vocês já recusaram. E Letícia, tudo bem? Se vocês já recusaram projetos ou simplesmente aceita todo mundo. Estamos na nossa 3ª live de aquecimento, viu, gente? Para o nosso evento que acontecerá dia 10. De 10 a 14 e teremos live essa semana inteira e semana que vem. Então, nós já estamos na live 3. Só recuso... Bom dia, bom dia. Só recuso quando vejo que é leilão de preço. Gente, isso acontece demais. A pessoa começa a orçar com vários escritórios. Quando ela faz isso, ela não tá nem importando o que a pessoa vai entregar. Ela simplesmente quer saber quem tá cobrando mais barato. E eu fico chocada, gente, porque quando eu faço orçamento das coisas, quando eu vejo que tem uma discrepância muito grande de preço, eu fico insegura. E eu acho que os clientes não ficam, né? Acho que eles não importam, simplesmente. Porque eu vejo muita gente fechando projetos muito baratos. Claro que tem toda a responsabilidade do escritório que está fazendo aquele orçamento, mas também eu vejo que o cliente não importa, né? Muitas vezes ele fecha mesmo assim, sabendo do risco que ele tem ali de fechar um projeto com preço muito baixo. Então, a primeira coisa, gente, eu tô vendo aqui que na verdade, assim, é muito complicado você entender todo um contexto para te fazer recusar os projetos, né? Eu vejo assim, principalmente quem tá começando. Fala assim, Vivi, você é doida, eu tô começando agora, como que você acha que eu vou recusar projeto logo no início? Eu tô precisando ter portfólio. Mas tem muita coisa envolvida nisso, tá, gente? Nem sempre um projeto que vai entrar para você é um projeto que vai te dar dinheiro, tá? Isso é muito importante a gente conseguir avaliar e calcular isso para você entender quais projetos foram positivos e qual você teve que simplesmente pagar para trabalhar. E em alguns casos você acha que está arrasando e você está pagando para trabalhar, né? Então eu vou falar algumas dicas aqui para você prestar atenção para que você não pague para trabalhar, tá? Então, seguinte, gente, também é uma live de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, pode colocar aqui na caixinha ou pode ir perguntando aqui, a gente vai batendo um papo, tá? Bora lá, gente. Então, se você fecha todo mundo que te aparece, provavelmente você está cobrando barato. Triste isso, a notícia, né? Então, se todo mundo que aparece no seu escritório, você dá um ok e a pessoa também dá um ok,
É um alerta mesmo para vocês. Provavelmente seu preço está baixo. A sua taxa de conversão, ela não pode ser tão alta assim, tá? Então, o primeiro ponto de atenção, eu levo isso muito a sério. Então, toda vez que eu tô fazendo apresentações demais de orçamento e as pessoas estão fechando muito, me liga uma alerta vermelha, tem alguma coisa errada. E principalmente se o cliente começa a não tentar negociar muito, eu sei que tá baixo. E não tem coisa mais triste do que alguém te falar no final do projeto e falar assim, nossa, eu achei que você cobrou barato demais. Muito triste isso, não é? Muito triste. Então, provavelmente, como alerta para vocês, provavelmente se todos os clientes que aparecem no seu radar, você faz a apresentação de proposta, faz tudo bonitinho, estão fechando, provavelmente seu preço está baixo, tá na hora de reavaliar e reajustar, tá? Eu sei que quem tá no início, gente, fala muito, Vivi, mas eu não posso cobrar tão caro, porque eu sei que tem outros escritórios que têm mais experiência que eu. Gente, o problema que tá acontecendo é leilão, igual o Rafael falou aqui, é leilão. As pessoas estão cobrando, não é barato, é baratíssimo. Outro dia eu mandei um orçamento, a pessoa cobrou quase 1/10 do que eu cobrei. 1/10 do que eu cobrei para fazer um projeto arquitetônico com interiores. Eu falei assim, como assim, gente? 1/10. E o cliente me retornou falando que pediu um orçamento para um outro escritório e que a pessoa tinha cobrado 1/10 do que eu cobrei. Então começa a ficar complicado o nosso mercado. Se todo mundo não conseguir ter um preço base, né, gente? Se você não conseguir calcular quanto vale o seu trabalho, fica difícil a gente conseguir melhorar todo mundo, melhorar a classe toda, né? Nós precisamos todos ter um padrão de preço, né? Que você consiga, ontem até falei um pouquinho disso, que você consiga sempre cobrar a mesma coisa, independente se você está lotado de projeto ou está com poucos projetos, tá? Você tem que ter um padrão, tem que ter uma planilha, tem que ter uma forma de calcular isso, tá? Então, primeiro é isso, gente. Se sua conversão está muito alta, seu preço está muito baixo. Segundo, se você aceita todo mundo, e são duas alertas que eu quero te dar antes da gente começar no tema, tá? Se você não aceita todo mundo, você não está tendo nenhuma estratégia de captação do seu público. Então, todo mundo que aparece, você fecha, quer dizer que você não está captando muitas vezes o cliente que você realmente quer para entrar na sua estrutura. Provavelmente você está fechando projetos demais e depois você não tem tempo para atender aquele cliente que pode aparecer e pode ser seu público com alguma estratégia que você esteja fazendo. É muito importante você entender, gente, quem que você quer para dentro do seu escritório. Até no Método Azul a gente fala muito isso, né? A gente tem um módulo inteiro disso, de você entender você como marca, entender você como empresa, como profissional e colocar isso para a sua captação, para você captar o cliente certo. Não adianta se todo mundo falar, eu queria mudar de público, meu público é muito, não tem condições de executar, ele só faz projeto, ele é isso, ele é aquilo, reclama sem parar, mas não faz nenhuma estratégia para você conseguir migrar, né? E muitas vezes você se ocupa muito com clientes que não são o seu público e não sobra tempo para você pensar na estratégia de captação, para você fazer essa captação, fazer essa divulgação. E aí, simplesmente, você tem que aceitar todo mundo que aparece mesmo, muitas vezes, pelo financeiro, pela condição ali que você está vivendo naquele momento, tá? Então, se você quer ter o público certo, você tem que investir tempo para realmente traçar uma estratégia, fazer uma captação bem feita. Claro que você não vai abrir mão dos clientes que pagam suas contas, não estou falando isso, tá? Que eu chamo isso de vaca leiteira. A sua vaca leiteira, ela tem que continuar dando leite, tá? Mas você sempre tem que pensar em como fazer para conseguir captar os clientes que você tem interesse, mesmo que esteja dentro da sua estrutura. E não se entope de projeto e depois se aparecer, você simplesmente não consegue dar aquela atenção especial para o cliente que realmente você queria que entrasse na sua estrutura. Eu vejo isso muito acontecer com pessoas recém-formadas. Elas pegam todos os projetos mesmo que aparecem e vai botando para dentro mesmo, cobram barato demais e tem esses duas alertas que eu tô falando. E aí depois se embolam toda e começa uma confusão. E se aparece um cliente bom ali naquele momento, ele vai entrar na sua confusão e não vai ficar satisfeito. E ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas me procurando hoje falando assim, Vivi, antes de eu chegar no meu público, eu quero ter
o meu escritório organizado, porque eu não quero correr risco de queimar com esse público, eu não quero ter problemas com esse público, então eu preciso me organizar antes, e eu acho isso muito legal. Tantas pessoas me falando isso e vendo que se você se queima com o público que você quer, é muito difícil você continuar nele, né, gente? A gente vive muito de indicação também, né? E se você pega uma pessoa que é o seu público, provavelmente ela tem uma rede de relacionamentos muito grande que conseguiria te trazer esse público. E enfim, você começaria a trocar a sua vaca leiteira, como eu comentei aqui mais cedo com vocês, tá? Então eu queria te dar essas duas alertas. Quem entrou depois, gente, se seu preço, se a sua taxa de conversão está muito alta, provavelmente seu preço está muito baixo. E segundo, se você aceita todo mundo que aparece, você não tem tempo para estratégia e para captação do seu público certo. E se você não sabe o seu público certo ainda, gaste um tempo aí, invista um tempo no seu dia para você conseguir mapear esse seu cliente ideal e começar a fazer essa captação mais direta. Isso tem a ver com a linguagem, tem a ver com a sua comunicação, tudo que você passa, tudo que você fala tem que estar alinhado com a sua estratégia de captação, o que você quer para dentro do seu escritório, tá? Então, vou dar um exemplo. Não adianta você querer captar cliente de alto luxo e dar a dica de como fazer você mesmo. É tipo duas comunicações completamente opostas, né? E o cliente fica muito confuso nisso. Então, eu já trabalhei com várias pessoas na mentoria, inclusive, que queriam migrar de público, tinham um projeto bacana, tava tudo assim, mas não conseguia. Quando a gente foi ver, foi a comunicação que não estava ideal, a comunicação estava voltada para o público que ela estava captando, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, tá? Então, agora eu vou te falar os riscos, realmente os riscos que você está correndo para aceitar os projetos. E, gente, eu sei que tem muita gente que tem muito cliente, que o problema não é o cliente, ele tem cliente e não tem dinheiro, né? Alguém aí tá vivendo isso? Tem cliente e não tem dinheiro. Então, toda vez que eu pergunto, quantos clientes você tem? Às vezes eu vejo as pessoas falar, eu tenho 20 clientes por ano, eu tenho não sei quantos clientes por ano, mas quando você vai ver, o resultado financeiro é muito baixo, né? A pessoa, ela tem muitos clientes, se ocupa muito, mas tem pouco dinheiro. E uma reflexão para você, é muito melhor você ter menos clientes com o ticket mais alto do que você precisar pegar muitos clientes para conseguir o mesmo ticket. Para mim, cada cliente que aparece aqui é uma demanda estrondosa. Então, se o cliente aparece pedindo um quarto, uma sala, são coisas que a gente realmente não atende aqui no escritório, porque ele vai me demandar provavelmente o mesmo tempo do cliente que vai fazer um apartamento inteiro. Então, se ele vai fazer uma sala, eu vou ter que sair para a loja de iluminação, vou ter que sair para a loja imobiliária, nós vamos ter que fazer, claro que de volume de projeto faz muita diferença, mas de atendimento, de tudo que envolve o escritório, de ter esse cliente aqui dentro, de ocupar o espaço na nossa agenda com reunião, tudo isso conta muito, tá? Então pense sempre nisso, o volume para você simplesmente sentir muito feliz por falar que você tem 60 clientes, 50 clientes, não importa, gente. O que importa é o dinheiro no final do projeto, né? O que aquilo ali te trouxe de resultado financeiro. A não ser que você não importe com isso e queira só trabalhar para se satisfazer profissionalmente fazendo projetos, tá? Mas o meu caso aqui, provavelmente a maioria de vocês estão trabalhando para ter resultados financeiros. Então, isso implica em conseguir que o seu projeto se pague e você ainda tenha lucro, tá? Então, a quantidade não quer dizer muita coisa e eu não me gabo por isso, de falar que eu tenho não sei quantos clientes, parará. Eu acho isso besteira. Inclusive, se eu pudesse ter 10 clientes faturando o que eu faturo, eu ficaria infinitamente mais feliz do que com 60 clientes, com certeza. E a ideia é sempre aumentar ticket, né, gente? A ideia é sempre migrar de público, sempre aumentar aquele ticket ali. E esse tem que ser seu foco. Agora eu vou falar com vocês quais são os problemas, tá? Primeiro, gente, quando você começa a aceitar todo mundo que aparece. Quem tá entrando agora, gente, terceira live de aquecimento, vocês perderam um pedaço muito legal, então depois volta lá para vocês verem o início da live. Eu chamei 2 pontos de atenção para vocês e agora eu vou falar dos riscos que você corre. Acabei de comentar, volume, gente, de projetos não quer dizer nada. O que você tem que pensar é dinheiro no bolso, sempre assim, gente.
É melhor você ter menos cliente com ticket mais alto do que atender muita gente. E é muito legal ver algumas experiências de algumas pessoas que eu converso aqui que começaram a atender a rodo um monte de gente e depois viu que falou, olha, essa estratégia não funciona. E não funciona mesmo. Você tem que atender menos pessoas com ticket mais alto. Esse ano, o nosso ticket já está em R$19 mil. A gente faz muito projeto de interiores, então é um ticket muito alto. E a gente está tentando aumentar esse ticket todo ano. A gente aumenta esse ticket para a gente conseguir ter menos clientes com mais faturamento, tá? E com menos pessoas trabalhando aqui dentro do escritório, porque está completamente alinhado uma coisa com a outra. Se você está lotado de projetos, você precisa de muita gente para te ajudar, tá? Então, primeiro, gente, quando você aceita todo mundo que te aparece, o primeiro risco é prazo. Você fica muito empolgado na reunião de apresentação, você simplesmente fica feliz, faz contrato, não olha o seu prazo, porque muitas vezes você mandou 3, 4 orçamentos ou apresentou 3, 4 orçamentos ao mesmo tempo e de repente todos eles fecham. Você não muda a data de validade da sua proposta, que é uma coisa que aqui geralmente a gente faz. Se o cliente demora mais de 7 dias da proposta e eu mandei, fiz 5 apresentações, eu já mudo os meus prazos, se alguém já fechou antes dele. Então, é uma coisa que a maioria não faz. Então, você fechou 4, 5 projetos ao mesmo tempo, com 3 3Ds ao mesmo tempo, 3 executivos ao mesmo tempo, 3 detalhamentos ao mesmo tempo. Como que você vai conseguir fazer isso? Como, gente? Isso é impossível. Nem aqui com a nossa estrutura grande, que a gente tem muitas pessoas trabalhando em projeto, a gente não dá conta de pegar mais de 3 projetos com o mesmo prazo. Vocês acreditam nisso? Mais de 3 projetos com o mesmo prazo a gente não consegue atender aqui no escritório, a gente se embola. Então, o que eu tenho que fazer? Um prazo menor, aumentar alguns dias, o outro prazo dilatado, e aí a gente consegue resolver aqui internamente no escritório. E olha que eu tenho uma equipe que faz só criação, equipe que faz renderização, equipe que faz executivo, equipe que faz detalhamento. Então, a gente consegue muito bem controlar isso. E se eu não consigo com essa estrutura grande, imagina uma pessoa sozinha, uma pessoa com estagiária consegue atender 3, 4 clientes novos na mesma etapa todo mês. Impossível isso, tá, gente? Então, você vai começar a se embolar com os prazos. E isso que é muito chato, né, gente? Eu acho assim, eu não sei, eu tenho prazo pra mim como um valor de empresa, sabe? Um negócio tão forte pra mim que é inaceitável. Pra mim, uma pessoa aqui no escritório que por acaso esconder alguma coisa e não entregar no prazo, enrolar, inventar, são pessoas que pra mim não funcionam na minha estrutura de jeito nenhum, não faz parte de mim, porque o prazo pra mim é a seriedade do meu nome, da minha assinatura, que eu fiz um compromisso com a pessoa que está do outro lado. E eu não furo isso de jeito nenhum. É inegociável isso. E eu acho que para você também teria que ser, gente. Se você errou na hora de colocar o prazo, que você arque com esse erro seu. Vire madrugadas, terceirize, faça alguma coisa. Mas que você assinou o seu nome ali com a sua empresa e você simplesmente não importar de não entregar e começar a queimar a nossa classe inteira, né? Porque todo mundo chega aqui no escritório e fala assim, vocês estão falando que vai durar 20 dias, mas vai me entregar em 30, né? Gente, isso me dá arrepio e raiva ao mesmo tempo. Quando vem uma pessoa e fala isso, que eu falo assim, alguém aí de algum escritório fez uma cagada com esse cliente e simplesmente agora eu tenho que pegar um cliente machucado para tentar resolver o problema dele. Isso é muito chato. Então, esse risco é um risco que você corre de aceitar todo mundo, de não renegociar prazo caso o cliente não te dê o retorno daquela proposta no dia certo, no dia acordado. Toda proposta tem uma validade, gente. Até de mobiliário, se eu orçar um mobiliário, se venceu aquela validade e o cliente e o fornecedor aumentou, você perdeu, sinto muito, você perdeu o seu prazo, você gastou mais tempo do que deveria. Você tem o seu direito de renegociar o prazo e já fazer isso na forma correta no início. E não fazer isso simplesmente falando com o cliente lá na frente que você não vai entregar e tentando ganhar mais uma semana de uma forma bem feia que o pessoal faz, né? Dá uma enrolada no cliente lá. Então, gente, vou beber uma água, que hoje eu tô falando, né? Entendido, gente, esse risco?
Prazo. Alguém já viveu esse prazo aí? Problema de prazo? Não entregar no prazo? Me conta aqui, eu já. Falei eu já. Ou todo mundo aqui, todo mundo que tá nessa live, entrega tudo certinho, não tem problema nenhum de atraso. Se você não tem problema de atraso, coloca um coraçãozinho azul aí na live. Mas eu quero saber de vocês. Porque isso, aqui ó, Raquel, eu já, quem mais, gente? Quem já atrasou com cliente? Quem já teve problema com prazo? Eduarda já. Gente, é assim, é o que pega todo mundo, é o prazo. É o primeiro problema ali que acontece, é o prazo. E agora eu vou falar outros problemas, tá? Eu já tive a Gabi. Ei, Gabi, saudade de você. Gabi já teve, gente, Gabi foi uma que pegou muitos projetos no início da carreira. Depois ela viu que não resolvia, se organizou, né, Gabi? E, enfim, limpou a leva antiga e realmente começou de uma forma diferente. Não atraso muito, já me virei muitas vezes na madrugada. Pois é. Aqui eu tenho esse pensamento também, gente. Se eu dei minha palavra e a minha palavra foi errada, o problema é meu, não é do cliente, tá? Gabi mudou bastante, graças a Deus. Sara, coraçãozinho azul, entrega tudo no prazo. Rafael entrega tudo no prazo. Muitas noites viradas, mas odeio atrasar no prazo. Isso mesmo, gente, não atrasa não. E aí começa a aprender com seus erros, né? Se você tá calculando errado, se você não tem onde você olhar todos os projetos, todos os prazos e onde eles batem em algum momento, até uma das planilhas que a gente tem no nosso método do Azul, que você consegue olhar onde que estão os seus clientes e se ele aprovar na data certa, onde você vai ter o seu executivo, onde você vai ter seu detalhamento. Você tem que ter um jeito de ver isso, que seja num papel, mas que você anote. Do dia tal, vou fazer o executivo do Rafael. Do dia tal da Sara. Dia tal da Flávia. Enfim, você precisa ter uma visão global disso aí, tá? Então vamos pro segundo, gente. Aí você foi lá, fez a festa, fechou um monte de contrato e você descobre que você não vai dar conta. O primeiro suspiro seu provavelmente é falar: vou contratar alguém. Correto? Vou contratar alguém. E aí você contrata uma pessoa de supetão, achando que a pessoa vai chegar lá arrasando e que vai simplesmente resolver a sua vida. E você contrata ela e coloca dentro da sua estrutura e entrega o mundo de projeto para essa pessoa poder fazer naquele momento. Imagina se isso funciona. Então, você aceitou muitos projetos e simplesmente contratou, simplesmente porque não aguentava mais e precisava colocar alguém naquela sua estrutura para poder te desafogar. E agora o problema já está dentro do seu escritório e você tem que resolver. Então você contrata qualquer pessoa que aparece na esquina. E isso é muito importante falar, gente, porque teve uma época que a gente conseguia contratar pessoas boas que estavam no mercado. Há um tempo a gente vê que tem muita gente boa, mas todas elas estão em outros lugares. Raríssimas vezes a gente consegue achar uma pessoa boa assim, ó. Começa amanhã. Aqui no escritório, quando eu faço entrevista com alguém, geralmente a pessoa consegue vir depois de um mês, porque ela tá finalizando as coisas dela no escritório. Eu acho mais que justo, ela tem que terminar o que ficou para trás e depois vir pro meu escritório. Se ela também largar a pessoa lá e vir assim, eu falar: gente, se ela for sair daqui, ela também vai nem ligar para mim, né? Ela vai pegar a bolsa dela embora e vai trabalhar para outra pessoa, não é? Então contrata de última hora, sem estratégia nenhuma, sem fazer processo seletivo e acha que a pessoa vai resolver o mundo. Aí ela entra na sua estrutura e você simplesmente não consegue treinar ela, porque você está lotado de coisas para fazer. E como que você vai treinar se você contratou para te desafogar? Mas eu tenho uma verdade para te contar. Geralmente, quando você contrata alguém, a pessoa, por um tempo, eu considero 3 meses, ela vai te dar mais trabalho do que retorno. Então, se você tem um problema daqui 3 meses, provavelmente a hora de você contratar é agora.
Olha que triste essa notícia que eu tenho que te dar. Porque provavelmente você já devia estar fazendo esse processo seletivo. Você tem que contratar quando você tem tempo para treinar. Se você não tem tempo para treinar, às vezes é melhor você terceirizar. Ou, enfim, virar madrugada, como vários aqui fizeram. Porque essa pessoa não vai resolver seu problema, ela não vai te desafogar, ela vai te gerar mais problemas. Aí depois de uma semana, você vira pra mim e fala: Vivi, eu não aguento mais aquela pessoa. Eu contratei ela pra ela me desafogar e ela chega aqui e piora a minha situação e ela não sai do meu pé, me pergunta tudo que tem que fazer todo dia, eu tenho que dar listinha de coisa de atividade. Como assim? As pessoas estão muito ruins, o mercado está muito ruim, as pessoas não são proativas. Claro, gente, primeiro, talvez você não tenha nem tempo de dar boas-vindas direito para aquela pessoa, né? Simplesmente enfia a pessoa ali, dá um computador e acabou. Não é assim, e aí muita gente no formato online ainda, gente, pior ainda. Se você contrata assim no formato online, a pessoa simplesmente, gente, não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Tá? Então não adianta. Gabi falando, já tive essa experiência cheia de projetos. É péssimo, eu tô te falando. Pior decisão que você toma é contratar uma pessoa nesse formato, desse jeito, sem tempo para treinar e achar que a pessoa vai te desafogar. Não vai te desafogar, né? Ela vai piorar a sua situação, porque ela vai te dar mais trabalho. Isso para mim é uma das coisas que a gente tem que quebrar na nossa mente mesmo, de acreditar que as pessoas vão resolver todos os nossos problemas, né? Então não adianta. Aqui no escritório, pra vocês terem noção, gente, teve uma época, pra vocês entenderem qual que é o comprometimento meu com o prazo, teve uma época que muitas pessoas saíram do escritório no início da pandemia e mesmo assim eu não atrasei um prazo. Todo mundo que entrou na equipe conseguiu pegar tudo e a gente conseguiu reerguer o negócio com um carro andando no meio do caminho. Então, não adianta, gente, vocês não vão conseguir fazer isso se você não tiver tempo e disponibilidade. Então, você tem que parar. Então, se você tem que projetar e você faz essa parte de projetos, você treina essa pessoa 2 horas por dia sozinha ali e depois você pega esse projeto e muitas vezes, por algum tempo, você vai ter que trabalhar mais horas para conseguir cumprir o que você já definiu ali em contrato com seu cliente. Mas o ideal é que você já calcule seu prazo e não precise contratar de última hora, tá? Eu tô te falando o risco que você tá correndo. E aí, gente, você deu prazo curto, você contratou de última hora, e aí vem o que? Erro de projeto. Porque você não treinou a pessoa, muitas vezes não tem um modelo padrão, não tem um processo estruturado, a pessoa do outro lado vai lá e começa a fazer as coisas, enfim, aleatoriamente. Quando chega o projeto, você não tem tempo de conferir direito, porque se você conferir, como que você vai fazer? Você não tem tempo para isso, você contratou a pessoa para te resolver. E aí você simplesmente bate o olho ali e libera aquele projeto para obra. Aí vem o problemaiada, gente. Libera para o cliente, libera para a obra. Eu fico impressionado tanto que o cliente hoje ele tem muito mais noção de projeto do que tinha antes. Eu não sei se são só os meus, tá? Mas os meus clientes têm muita noção de projeto. E aí começa os erros, tá? Porque sai um projeto mal feito e um projeto cheio de erros. Me conta aqui de novo. Você já teve esse problema, gente? Tá afobado, contratou de última hora e teve muito erro de projeto quando saiu do seu escritório por falta de tempo de conferência? Fala eu já. Se você tá livre disso, coloca o coraçãozinho azul para eu acompanhar vocês aí, saber em que nível que vocês estão e até o que a gente precisa trabalhar aqui juntos, tá? Então, os erros geralmente saem até do meu escritório por falta de conferência. E vem a falta de conferência por falta de treinamento e falta de padrão. Se você não tem padrão, não tem treinamento, não tem processo, claro que isso vai dar problema. Tem jeito disso não dar problema, gente? Que fórmula mágica alguém consegue fazer isso tudo funcionar sem planejamento? É impossível. Eu já erro bobo, mas já tive. Exatamente, gente. Não dá. E erro de projeto acarreta outro problema, que é o nosso próximo risco, que é tirar dinheiro no bolso para arcar com esses erros
na obra. Gente, eu falo muito que a gente ter parceiros bons nos ajudam demais. Eu sou muito grata por todos os nossos parceiros aqui do escritório, pessoas que executam obra nossa há muito tempo, que conseguem ler o nosso projeto e já dá, Vivi, tem alguma coisa errada aqui, às vezes dá a dica pra gente, já fala. Pessoas que realmente estão ali olhando o nosso projeto pensando, sabe? Que eu acho que é o sonho da nossa vida, né? Ter uma pessoa do outro lado também pensando naquele projeto, se aquilo é viável ou não viável. Mas por muitas vezes, gente, o meu projeto foi para qualquer um. E simplesmente chega na obra e as pessoas não olham, não conta com isso, gente. Não conta que a pessoa do outro lado vai ver 2 cotas no seu projeto e definir a cota correta que ela vai seguir, se a profundidade é 35 ou é 45. Imagina, se a pessoa tem a responsabilidade disso, lógico que não. E aí o que vai acontecer? Você vai ter esse erro de projeto e você pegou os projetos baratos, você já teve que contratar uma pessoa, você provavelmente está trabalhando longas horas exausto. E agora ainda, para completar essa bagunça, você vai ter que tirar dinheiro do bolso para poder pagar um erro que foi feito por causa dessa confusão. E aí a primeira atitude que a gente tem é o seguinte: o erro aconteceu, a gente não consegue entender isso claramente, porque eu já vivi essa confusão toda, tá, gente? A primeira coisa que você faz é achar que o erro é da pessoa que você contratou. Você não consegue ver claramente que erro de processo é responsabilidade sua, não é responsabilidade do outro, mesmo que a outra pessoa tenha errado tecnicamente. Isso é um erro de processo, isso não é um erro só de projeto, né? Você está lidando levianamente com a sua empresa e por isso aconteceu tudo isso. Se você estivesse fazendo da forma correta, provavelmente você poderia sim culpar só a pessoa, e culpar, gente, também não vai adiantar nada, né? Culpar só a pessoa que errou tecnicamente dentro da sua estrutura. Mas é muito legal quando acontece esses erros de projeto, você ter uma análise para ver se a culpa é do processo ou a culpa é do profissional em si, tá? Porque muitas vezes é erro de processo. Entenderam? Então, como que você quer que você pegou muitos... Culpa sua, pegar muitos projetos com preço baixo. Culpa sua, contratar sem conseguir fazer um processo seletivo bom. Culpa sua, não conseguir treinar. Culpa sua, não conseguir verificar esses projetos antes da obra. E aí é só culpa da pessoa ter levado não saber tecnicamente fazer alguma coisa. E muitas vezes vocês estão colocando essa responsabilidade em cima de estagiários. Que teoricamente estão dentro da sua estrutura para aprendizado. Não espere de um estagiário que ele vai solucionar seus problemas técnicos. Ele não tem técnica, ele é estagiário e custa mais barato para o seu escritório porque ele é menos técnico. Então, você confiar um projeto que você assinou, você se responsabilizou com o cliente, para um estagiário, e não conferir isso para um recém-formado ou uma pessoa de 15 anos de formado, e não conferir isso, a culpa também é sua. E aí, chega na obra, você já tá por aqui, porque você tá trabalhando longas horas, e eu sei que muita gente se identifica com esse cenário. Você já tá trabalhando longas horas, você já contratou de supetão, já gastou dinheiro que você nem tinha planejado e muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar. Você tá lotado de projetos sem dinheiro, trabalhando muito, e ainda vem o erro na obra e você tem que pagar. Aí o que a maioria faz? Vira as costas e finge que não foi você. É triste, né, gente? Ou simplesmente fala que não tem condição e o cliente vai ter que arcar e dar um jeito, dar uma enrolada. Já viu aquele povo na obra começa a jogar a culpa pra todo mundo? Você entra nessa jogada de jogar a culpa pra alguém porque você não consegue ali arcar financeiramente com o erro ali no projeto e na obra. E eu já comentei com vocês, gente, que vocês precisam se planejar financeiramente para esses erros, tá? Isso pode acontecer e você, como gestor da sua empresa, você tem que saber que isso é um valor que você tem que deixar destinado para esses erros, tá? E você tem que fazer isso. E outra coisa, retrabalho. Outro risco, gente, retrabalho. Você vai ter infinitos retrabalhos
trabalhando dessa forma, aceitando todo mundo e fazendo tudo da forma errada como conversamos. E para mim, o pior de tudo é que no final você vai ver que você viveu esse furacão todo, você passou por tudo isso e você pagou para trabalhar e você não viu nenhum dinheiro entrar, porque simplesmente você ficou apagando fogo sem parar. Né, gente? Então, essa realidade, essa história toda que eu contei, ela é muito real para nossa área. E às vezes eu fico muito feliz se você tá aí escutando e fala assim, nossa, eu não sou nada disso, nossa, eu sou completamente diferente do que a Vivi tá falando. E eu espero de verdade que tenham várias pessoas aqui que estão me assistindo que são assim. Mas eu sei que a maioria das pessoas vivem essa realidade. E entram, gente, num modo automático de fechar projetos e num problema que você precisa fechar um projeto novo para ganhar um caixa ali para conseguir pagar a entrega do projeto antigo. Existem várias empresas, até construtoras, gente, que quebraram exatamente por isso, porque ela tem que pegar um novo empreendimento para conseguir terminar financeiramente o empreendimento que já está em andamento. E aí, se por acaso o próximo não vende, se você não fechar o próximo, o que você vai fazer? Como que você vai pagar suas contas? Não tem caixa, não tem dinheiro, não é? Então, eu sei que essa é a grande realidade, eu tô querendo te trazer aqui para você conseguir parar para pensar um pouco como você consegue mudar essa realidade. Muitas vezes, eu te garanto, é melhor você não fechar esse cliente. É melhor você fechar menos clientes, ter mais organização e você provavelmente vai ter mais retorno financeiro do que simplesmente se fechasse todo mundo. Entendido, pessoal? Entendido? Me conta aqui se alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto. A gente vai ter muitos assuntos assim nos próximos 10 dias, como eu falei com vocês. Nós estamos na terceira live de aquecimento do nosso evento que vai acontecer de 10 a 14 de outubro. Nós já estamos em outubro, gente, é inacreditável. Já estamos em outubro, de 10 a 14 de outubro eu vou fazer 3 aulas ao vivo no evento gratuito. Eu vou te ajudar a ter um escritório de sucesso, um escritório lucrativo e que realmente tem sentido, tá? Porque eu sei que muitas pessoas aí veem o seu escritório e não veem sentido nisso, né? Porque não compensa estar ali. Então, gente, se vocês querem se inscrever nesse evento, vai no link da bio, se inscreve lá e, enfim, garanta sua vaga, que vai ser um evento muito legal, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida aqui, pode me mandar por direct. Vi que muita gente aqui vive essa realidade, espero ter te ajudado aí a um novo olhar, a um novo pensamento sobre tudo isso. E é muito triste eu ver tantos profissionais assim, e como a gente convive muito e muita mentoria. Ontem a gente teve a mentoria do Método no Azul, né? Com tantas pessoas novas que eu não conhecia, às vezes só conversava no direct, e eu ver a situação, né? Algumas pessoas já viveram isso e estão querendo dar um basta, outras pessoas estão em outra realidade, então eu vejo muitas realidades, né? E essas realidades me chocam às vezes de como que as pessoas se afundaram, né? E eu vejo que quem comprou o método na última turma, né? Eles já viram que precisavam de mudar. Eu falei assim, todo mundo que estava ali chegou num basta e falou, eu preciso de ter alguma coisa diferente, né? Eduarda, nós teremos mentoria esse ano, a gente não tem mais, provavelmente a gente vai retornar com as mentorias mesmo, só no próximo ano. Nós teremos mais turmas do Método no Azul, que vai ser mentoria, uns encontros de mentoria, mais o nosso curso do método e todos os arquivos e documentos, tá? Então, a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos dias, mas fica atento aí nos eventos, que, enfim. Então, a gente tá fazendo nessas primeiras turmas do método, tá, gente? Mentoria mais curso, mas isso não vai durar muito tempo. Então, se você quer participar dessas mentorias e desses encontros ao vivo comigo, fica atento, que eu acho que só na próxima turma que nós vamos fazer isso, depois vai acabar de vez, tá? Aí teremos uma mentoria totalmente reformulada, com um ticket bem mais alto, para quem já fez o método do escritório no Azul. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. Falando em mentoria, tenho mentoria agora com o pessoal da Advanced, última aula, entrega de TCC. As meninas estão desesperadas.
desesperadas que tem entrega de TCC hoje. Vão me entregar todos os processos mapeados do escritório, planilha financeira e planejamento anual financeiro do ano que vem. Então, muita coisa pra gente conversar hoje ainda. Tá bom? Um beijo pra vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Amanhã, 8h15, estaremos novamente aqui. Vou postar o nosso tema lá nos stories. Fica atento por lá, tá? Um beijo e até!